Nessa aula aqui vai ser uma aula rápida, uma aula tranquila. Eu falo sobre as bases biológicas da genética. Então, a gente falou sobre Mendel, a gente falou, deu uma introdução muito legal sobre como funciona, como é que Mendel estudou as ervilhas, como que ele viu a hereditariedade, o que é hereditário, como que ele dá para as próximas gerações as suas características. E a gente vai um pouquinho à frente. Então, Mendel, como vocês podem ver, esse monge muito bonito aqui, ó, Gregor Mendel, ele publicou seus estudos em 1866. Porém, só em 1900, dois caras separados reestudaram, ou seja, redescobriram os estudos de Mendel, que foi Hugo de Viris e Karl Correns, lá em 1900. Então, separadamente. Então, eles começaram a ver que o quê? Que isso era o estudo da genética em si, que era o quê? Os cromossomos, que eles começaram a ver, também teve do microscópio, teve uma melhora da qualidade. Eles começaram a ver que o quê? Que os cromossomos era a entidade responsável por passar essas características. E teve esse cientista, que é o Thomas Morgan, que ele começou a fazer estudos não só com ervilhas, mas com a Drosophila megalomaster, que é essa mosca assim, essa mosca é mosca de fruta, tá bom? E aí o que ele conseguiu fazer? Cruzamentos controlados, porque uma coisa é você cruzar vegetais, outra coisa é você cruzar já um animal, é um outro grupo, uma característica que você consegue observar de outras maneiras, até mais específicas. E ele começou a ver o quê? Um padrão. Biólogos procuram encontrar padrões. E ele encontrou um padrão de separação dos pares de um cromossomo específico, que no caso é um cromossomo sexual, que define se você é macho ou se você é fêmea. Então, durante a formação dos gametas, ele conseguiu identificar isso, esse padrão. Ele, sempre é assim. Então, Morgan mostrou que aquela característica era herdada com determinado cromossomo. Então, quando ele tem aqueles cromossomos, vai ser macho. Quando tem aqueles cromossomos, vai ser fêmea. E foram herdados pelos seus pais. E aí, a Rosalind Franklin é uma mulher importantíssima, é uma mulher. A gente está falando isso lá em 1900, 1940, onde, se hoje as mulheres já têm uma dificuldade de ser reconhecida, imagina há 60 a 80 anos atrás. Tanto que não deram para ela os devidos créditos por entender como funciona o DNA. Então, no século XIX, eles começaram a desenvolver técnicas mais aprofundadas e eles conseguiram identificar o quê? Coisas importantes nas células. São as proteínas e o DNA. São os ácidos desoxiribonucleicos. Que, na verdade, você não precisa entender, gravar, mas precisa entender que o quê? Eram proteínas e DNAs. E isso era o quê? Os cromossomos eram formados por essas misturas de DNAs e proteínas. Que aquilo ali permitiu que eles conseguissem dar um avanço enorme para entender como funciona essas partes hereditárias. Porque o que eles começaram a entender? Que as informações ficavam guardadas ali, naquele DNA. O DNA dos cromossomos. Foi. E assim começou um estudo, não só da célula, mas de como ela guarda as informações, de como ela libera as informações, como essas informações estão contidas e guardadas. E como a gente passou a observar o que? O núcleo celular. Lembrando que o núcleo só é encontrado nas células eucarióticas, ou seja, as células que possuem núcleo, e existem as células procarióticas, são as células de bactérias, por exemplo, que não possuem núcleo. E esse núcleo celular, acho que eu vou separar uma foto para vocês, ele tem algumas características. Ele é como se fosse uma bola membranosa, que ali ficasse o quê? Todos os DNAs ali dentro. E ali eles tem abertos, que tem por poros, né? São vários buraquinhos, que permite a troca de substâncias. E dentro dele tem um líquido chamado nucleoplasma. E esse nucleoplasma deixa que não fique batendo, chocando contra as extremidades, mas também tem proteínas e outras substâncias que permitem o quê? Que ele funcione bem. E o nucleolo é uma estrutura esférica, sem membrana, construída de proteínas e de RNA. Tranquilo? Que é uma estrutura parecida com DNA. E o nucleolo é uma região onde se formam e amadurecem os ribossomos, responsáveis pela síntese de novas proteínas. Então tudo é muito bem guardadinho.
E o material genético é o portador das informações hereditárias relativas à construção e os funcionamentos dos seres vivos. O que faz ser eu e você ser você é o DNA. Mas o que faz eu ser parecido com você e você comigo é o DNA. Então, quanto mais próximos os graus de parentesco, mais vocês vão se parecer. Tá bom? Aqui, ó, aqui tá a imagem. Dentro do célula eucariótica, lembra que eu falei? Isso é o núcleo. Aqui ó, tá o núcleo celular, aqui é o nucleoplasma e dentro dele tem um nucleolo, tá bom? E aqui os poros, para quem está permitido entrada e saída, e é um envelope nuclear. E aqui ó. Aqui tem um resumozinho de cromossomos. Eu quero que depois vocês venham com calma. É um mapa mental do Brasil Escolas. E ele está falando sobre em relação a células haploides, células diploides, que fala um pouquinho de introdução sobre cromossomos. Eu quero que vocês entendam isso. Que cromossomos possuem 20 de células sexuais, possuem 23 gametas, que são haploides, e sem cromossomos de células diploides, que elas já possuem 46, tá bom? Então, haploides tem 23 cromossomos, são células sexuais, e as células diploides, são todas as outras células, apresentam 46 cromossomos. E existem, a partir do estudo do cromossomo, existe o cariótipo, que quando você consegue paralisar quando os cromossomos estão feitos, e você consegue separar cada um deles, e você forma um cariótipo, que são esses daqui, você coloca em ordem. E o último par, que é o 23º par, vai definir se são os cromossomos sexuais, que vai definir se é um homem ou uma mulher. No caso aqui, o XY, eu sei que é um homem, se trata de um homem. Se o X é uma mulher. Aqui como funciona? Um pai tem XY e a mãe tem XX. O pai pode doar XX, o pai pode doar só apenas um deles, né? Que é 2N, vai doar, aqui é o 2N. Aqui vai ser N, porque N mais N dá 2N. Então, deu um do pai e deu um da mãe. E aqui o da mãe só pode dar o quê? X. Então, se ele pegou o do pai, o X do pai, o X da mãe, nasce menina. Se pegou o Y do pai e o X da mãe, vai dar um menino. Se pegar X o outro X da mãe com o outro X do pai, vai dar uma menina. Se pegar o outro X da mãe com o Y do pai, vai dar um menino. Sacou? Então, todo casal tem 50% de chance de ser menina e 50% de chance de ser menino. E aí a gente falou sobre o DNA, e isso mesmo, o DNA é essa estrutura responsável por guardar informação. E ela guarda com algumas moléculas chamadas de guanina, timina, citosina e adenina, que são o quê? Os compostos que vão lá, encaixam um com o outro e guardam informações. O que faz guardar as informações são as sequências, tipo guanina, timina, citosina, adenina, intrigas de 3. Se mudar isso, muda a informação. E aqui é uma parte muito legal, que é o quê? Que o DNA, isso são recortes do livro. Essas imagens que eu estou adicionando são extras, que facilitam a compreensão. Essa imagem, por exemplo, é o dogma central da biologia, que mostra que o quê? Que o DNA ele consegue se autorreplicar, mas o DNA ele pode ser transcrito em RNA e produzir uma proteína. E aqui, ó, mostra para vocês o que é uma célula, um núcleo, e o núcleo está dentro do que tem um cromossomo, que ó, o cromossomo tem esse formato aqui, e quando você olha dentro do cromossomo, vai desenrolando ele, você vai ter um DNA. E o que é o gene? É essa parte pequenininha ali que vai codificar uma proteína. Mais do que isso, é a partir disso que é herdadas as características. E esse gene dá origem ao termo genética. Então, pessoal, essa foi a aula de hoje. Espero que tenham gostado. Não tirem dúvidas. A gente vai estar acelerando um pouquinho o cronograma para estar tudo encaixando, tá tudo certinho, tá bom? Forte abraço a todos.